Meus irmãos, a paz do Senhor, nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade que nos foi facultada pelo presbítero Geo Carlos, a quem eu mando a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos aos jovens. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8, falar sobre a batalha contra Ai. Também eu quero saudar com a paz do Senhor nosso pastor Salviano, que Deus continue abençoando com ricas bênçãos do céu. Hoje nós vamos falar sobre a batalha contra Ai. O que significa Ai? Ai era uma cidade fortificada, foi a segunda batalha do povo logo após a entrada na Terra Prometida. A primeira batalha foi contra Jericó e a segunda batalha contra essa cidade chamada Ai. É interessante que essa expressão verbal Ai dá um sentido de dor, né? De perca, e realmente se enquadra muito bem com o assunto que nós vamos tratar aqui nesta oportunidade. Eu quero ressaltar que nós vamos fazer aqui uma síntese da lição, tá bom? Nós vamos sintetizar a lição e nós vamos fazer aqui 2 vídeos que será transmitido para a GU e, consequentemente, será postado nas redes sociais da nossa igreja, tá bom? O texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 11. Então, o texto bíblico, Josué capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 11. Aí você lê em casa para sua meditação e deleite espiritual. Eu gostaria de ficar aqui com a introdução. A introdução diz assim: a primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. A primeira batalha, como eu falei no início, que o povo hebreu vai enfrentar após adentrar, após conquistar a terra, vai ser justamente com o povo, contra a cidade e o povo de Jericó, que ficava no Vale do Jordão. Agora a batalha, ou agora a guerra, seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo, é o que veremos na lição de hoje. Na verdade, a cidade de Ai, apesar de ser fortificada, era uma cidade que representava menos perigo que a cidade de Jericó. Diante disso, Josué ele vai diminuir o seu contingente de soldados, ou seja, vai diminuir os soldados, vai mandar menos combatentes para a guerra, e a cidade, mesmo sendo menor do que Jericó, vai conseguir êxito nessa primeira batalha contra o povo de Deus, justamente por causa do pecado de um homem, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Primeiro tópico, a derrota em Ai. O perigo do pecado. Olha só o que o escritor diz. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer aquele que tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Josué, capítulo de número 8, versículo de número 14. Deus já havia dito isso a Josué. Mas o pecado de um único homem chamado Acã fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Então, olha só o perigo do pecado. O pecado de um homem fez toda uma nação ser derrotada. Então, o pecado de um homem fez com que todo o povo de Israel e seu exército fosse derrotado. Então, veja só quão perigoso é o pecado e nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Cuidado com o pecado, porque o pecado é muito perigoso. O pecado traz consigo consequências desastrosas e muito perigosas para a vida de qualquer ser humano, principalmente para a vida de um crente fiel. Nós devemos tomar muito cuidado para não flertar com o pecado, para não menosprezar o pecado. Perceba que isso foi tão grave que o pecado de um único homem fez com que todo o Israel sofresse essa derrota. E qual foi esse homem ao qual pecou e fez com que Israel sofresse essa derrota? O nome dele era Acã, o pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências
acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. Ou seja, o pecado de Acã, quando Acã comete esse pecado, logicamente também toda a sua família também vai sofrer devido ao seu pecado. Logo então a Bíblia aponta que a sua família foi conivente com o erro ao qual Acã se envolveu, que nós vamos ver mais na frente. Então olha só, não só aquele que peca, mas aquele que é conivente com o pecado sofre também graves danos. Cuidado com isso. Então vamos lá. Vamos lá. O pecado precisa ser tratado com graça e misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia e vivemos no tempo da graça. E para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tá certo? E nos purificar de toda justiça. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Ou seja, o pior erro de Acã não foi só cometer o pecado, mas foi tentar encobrir esse pecado. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então a graça de Deus está disponível para aqueles que se arrependam. O preço, as consequências são inevitáveis, mas a graça de Deus está disponibilizada para aqueles que se arrependem e pedem a Deus uma nova chance, e Deus, pela sua graça e misericórdia, os concede. Mas pior do que o pecado em si é não se arrepender do pecado cometido. Ou seja, a graça está com as portas abertas e Deus está de braços abertos para lhe perdoar, caso você se arrependa e busque perdão em Deus. Então, o pecado ele é tão grave que ele consegue anestesiar o nosso comportamento de arrependimento. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e a partir do momento que a gente entenda que cometemos um pecado e esse pecado está fazendo com que outras pessoas sofram, que a gente caia em si, retorne novamente para os braços do Pai, pedindo perdão, para que Ele chegue com a sua misericórdia e a sua graça. Ele tá, vamos assim dizer, interessado em dispensar essa graça e esse amor para nós. Cabe a nós tomarmos nossa posição para que essa graça nos alcance. Ela está liberada para nós, mas nós precisamos entrar pelo caminho do arrependimento. Então, consequentemente, depois do perigo do pecado, depois do pecado de Acã, consequentemente, vem a derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substitui a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Olha só, antes do pecado, a batalha contra Jericó trouxe muita alegria, mas agora com o pecado de um homem fez com que toda a nação que estava outrora feliz tivesse agora triste, que estava outrora confiante ficasse agora com medo, que estava outrora cheio de fé, agora eles estão com dúvidas. Então, olha só, precisamos entender a gravidade do pecado. Então, essa derrota foi proveniente do pecado, porque o pecado, ele traz medo, ele traz angústia, ele traz dúvida e ele consegue anular a nossa fé. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, celebraram a vitória naquela época. As guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. Isaías capítulo 36 vai falar sobre isso. E assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram mais fortes do que o Jeová, Deus de Israel. Naquela época, a guerra entre nações não era só guerra entre povos. Eles acreditavam que eram guerras entre as suas divindades. E quando um povo saía vitorioso, eles acreditavam que o seu Deus era mais forte do que o Deus do povo derrotado. Então, olha só, essa vergonha, por causa do pecado, não só envergonhou o povo de Israel, mas também envergonhava Deus. Porque todo pecado, primeiro, é contra Deus. Então, entenda, quando eu erro primeiro contra Deus. Depois eu erro contra o meu próximo e eu posso errar contra aqueles que estão ao meu lado. Mas a gente precisa entender que o princípio do erro, do errar, do pecar, errar o alvo, primeiramente é para Deus. Então, entenda o peso da responsabilidade que a gente tem de carregar nos nossos ombros, sermos representantes de Deus. Quando a gente peca, a gente só não envergonha a igreja, mas a gente também envergonha o Deus da igreja. Ou seja, a vergonha não fica só no âmbito da terra, entra no âmbito do céu. Então, precisamos ter essa responsabilidade e consciência. Quando a gente peca, é o nome de Deus que está em jogo. É o nome da nossa igreja que está em jogo. Não só o nosso. Então, cuidado, muito cuidado com o pecado. Vou fazer o segundo vídeo, tá bom? Para esse não ficar tão longo. Fica conosco que vem a segunda parte.